Acabei de conseguir emprego como professora. Alguma dica? A primeira dica é manda currículo pra gente, que a gente está sempre precisando. E a segunda dica é que o que que eu, se eu vou, tá, eu dou aula há 14 anos, né? Meu primeiro emprego foi numa Wizard, o meu segundo foi num CNA. O que que eu teria feito diferente, né? Eu acho que as dicas, elas têm que ser pessoais. Então, assim, eu teria que te conhecer, saber a sua situação para te dar uma dica. Mas, como eu não te conheço, não sei sua situação, eu vou falar o que que eu teria feito diferente na minha carreira quando eu comecei. Eu teria praticado mais humildade. Então, assim, o problema dos alunos é que eles acham que a gente sabe tudo, né? É como se você, de um dia para noite, que assinaram a sua carteira de trabalho, você virou professor de inglês, você já sabe a língua inteira. Não é assim. Então, se você ficar com esse negócio de, ai, alguém pergunta alguma coisa, você não sabe, você fala que esqueceu, que é mentira, que você não sabe, você tá dando uma expectativa falsa para o aluno. Porque muita gente, quando entra num curso de inglês, acha que vai aprender tudo. Acha que ser fluente é saber tudo. E esse é o primeiro mito que a gente precisa desmistificar. Então, aluno perguntou algo que você não sabe, seja humilde. Não sei, e pesquisa e faz uma boa pesquisa e mostra para ele depois a pesquisa, manda por áudio, manda por escrito, manda as várias formas de se falar o que ele pediu. Mas assim, se você ficar com essa mania, né? Eu tinha essa mania. O aluno perguntava, eu não sabia, eu falava, ai, esqueci. Mentira, não sabia tudo. Ainda não sei tudo. Só que a diferença entre o Felipe de 30 anos e o Felipe de 17 anos é que o Felipe de 17 anos tinha medo de perder o emprego, tinha medo do aluno reclamar, tinha medo do aluno achar que ele não sabe. E aí eu ficava com essa mania de, esqueci. Mas era mentira, eu não sei. Hoje, com 14 anos de experiência com ensino de inglês, se alguém me perguntar, eu falo assim, não sei. Não faço ideia, nunca vi, tá bom? Porque a gente precisa lembrar que antes de ser professor de inglês, antes de ser engenheiro, antes de ser programador, antes de ser advogado, a gente é ser humano, né? E o conhecimento que o ser humano pode ter na sua cabeça, ele é assim, ínfimo, perto do conhecimento que existe no mundo. Aliás, eu posso afirmar que a maior parte das coisas ainda a gente não sabe. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a ciência avança, mais a gente descobre que tem coisas que a gente não sabe. Então, mais frustrante é ser humano, né? A gente tem que conviver com a nossa cognição limitada, que a gente nunca vai entender tudo. Isso acontece com o inglês também. O inglês, pessoal, existem mais ou menos 170 mil palavras. Uma pessoa, para ela ser fluente, ela precisa ali de pelo menos as 3 mil palavras mais básicas. Uma pessoa culta em inglês, uma pessoa assim, fora da média, tipo Barack Obama, que é um cara estudado, intelectual, ele vai saber ali entre 15 mil e 20 mil palavras. Então, assim, não chega a ser, né, é 10% das palavras que existem. Pô, o cara é culto, o cara foi presidente, o cara é estudado, é a língua dele e ele sabe 10% das palavras que existem no idioma. Então, assim, eu acho que você precisa praticar um pouco dessa humildade para você também orientar os seus alunos que ele nunca vai saber tudo, porque senão ele vai ficar frustrado. Ele uma hora vai achar que dá para saber tudo, que é ele que não está aprendendo tudo, e enfim, ele vai ficar frustrado. Então a gente precisa ser humilde desse sentido.